Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o teorema fundamental do cálculo, né? E já começo falando que esse nome fundamental ele tem todo sentido, já que esse teorema ele vai relacionar dois ramos do cálculo que são muito importantes. Basicamente, o cálculo é dividido em duas partes: derivadas e integrais. O cálculo diferencial, que são as derivadas, e o cálculo integral, que a gente tem as integrais, tá? O cálculo diferencial ele tem origem aí no problema da tangente e o cálculo integral no problema da área. Então, quando a gente tenta ali encontrar a tangente num determinado ponto do gráfico, a gente, através da definição de limite, ali consegue desenvolver as definições que fundamentam a construção aí da derivada, do processo de derivação. E a mesma coisa acontece com a integral, né? Quando a gente começa ali a tentar descobrir como é que acha a área debaixo de uma curva no plano, a gente começa ali a fazer um limite de somas de áreas e aí também estrutura toda uma teoria que nos leva a definir a integral definida, que agora a gente vai começar a entender outro modelo de integral também, que não vai ser exatamente um número, né? Porque a integral definida dá para a gente um resultado numérico. Agora a gente vai conseguir definir também a integral como uma função, né? E é justamente aqui a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Ele é dividido em duas partes, que vai nos dar essa definição da integral como uma função, tá? Então vamos analisar aqui, ó. A primeira parte do teorema fundamental do cálculo nos diz o seguinte: que se eu definir a integral de uma função de t dt, onde os limites de integração inferior e superior são, no caso do inferior, o a, como sempre, e no caso do superior, em vez de um valor fixo, b, em vez do b, a gente coloca uma variável x. E aí definimos então essa integral como uma função uma função g de x, né? Uma função que depende de x, onde essa variável x está ali no limite de integração superior da integral, tá? Então a função, antes, a gente usava a integral para achar a área que vinha da extremidade A até a extremidade B. Agora ela não está mais fixa, né? Eu mantive fixo o A e o B. Agora eu tenho aqui a possibilidade de avançar ou voltar, né? Na verdade, conforme eu mexo aqui na posição do X, eu vou mexer na área, que é o resultado da g de x, tá? Então, eu crio aqui uma função fundamentada em uma integral, que seria uma função integral, tá? A g de x aí é uma função integral. Ela vai nos dar a área debaixo da curva conforme eu mexo na posição do x. Então, se eu avanço o x para a direita, eu tenho uma área maior. Se eu diminuo o x, recuo o x para a esquerda, eu tenho uma área menor. E aí gera uma variação que depende de x. Então, nós temos uma função dependente de x, que é essa g de x aí que foi definida nessa primeira parte do teorema fundamental do cálculo. E aí vamos para um exemplo aqui já para a gente aplicar essa ideia. Então, nesse exemplo aqui, ele pede para a gente calcular, considerando, né? Vamos por aqui, ó, considerando g de x uma função que é definida a partir da integral, certo? Onde o limite de integração superior é x, ó, a variável x está aqui a g de x, certo? E nós vamos usar isso para determinar g de 0, g de 1, g de 2 até g de 5. Mas como eu não conheço a função, o que ele nos ofereceu para termos base aí para calcular esses resultados da g? Ele nos deu o gráfico, né, que é mostrado aí na figura 2. Então, a função y igual a f de t, né, está descrita aqui nesse gráfico. Então, a gente quer calcular, nós sabemos que a g de x, deixa eu só escrever aqui para registrar, ó, g de x é igual a integral, que vai de 0 até x, da f de t dt, certo? Então, nós queremos calcular a g de 0, então eu vou fazer a integral de 0 até 0 da f de t dt. Nós vimos aí nas propriedades de integral, quando nós estudamos integral definida, que quando os limites de integração são iguais, essa integral é igual a zero. Então,
g de 0 é 0. Vamos agora calcular o g de 1. G de 1 então vai ser a integral de 0 até 1 da f de t dt. Mas se eu olhar aqui no gráfico, nós sabemos, né, isso aí nós já sabemos que a integral nos dá a área embaixo do gráfico, limitada pelo gráfico, pela curva do gráfico, né, e o eixo x, e os extremos aí do intervalo em definição, no caso os limites de integração, que é o 0 e o 1. Então se eu for aqui do 0 até o 1, eu vou ter embaixo da curva do gráfico um triângulo, e a área desse triângulo é fácil de calcular, né? A área de um triângulo é a base, de 0 até 1 vale 1, e a altura, no caso aqui essa altura seria a f de 1, né? Que no caso aí dá 2. Então a integral de 0 a 1 dessa função é a área daquele triângulo. Então eu vou fazer aqui base, que é 1, vezes a altura, que é 2, dividido por 2, né? Não é assim que a gente calcula a área de um triângulo, certo? Então a função AG de 1 vai ser igual a 1, certo? Então G de 1 é igual a 1. Agora G de 2. G de 2 vai ser a integral de 0 até 2 de f de t dt. Ok? Só que eu já tenho a integral de 0 a 1, então eu posso usar aquela propriedade que me permite segmentar, quebrar a integral em vários pedacinhos, né? Calcular, em vez de calcular a integral de a até b, eu posso calcular a integral de a até um ponto, depois daquele ponto até b, né? Nós temos isso lá. Deixa eu escrever aqui no cantinho, ó, a integral de a até b de uma função de x, dx, é igual à integral de a até c de uma função de x dx, mais a integral de c até b dessa mesma função de x dx. Então essa propriedade aqui a gente vai usar agora, certo? Como que a gente vai usar ela, né? Deixa eu só organizar aqui para ficar bem legalzinho para vocês. Tá uma imagem organizada aí na tela. Então, deixa eu pôr pequenininho aqui, que isso aqui é só para a gente lembrar da propriedade, né? Então são propriedades que a gente está usando aí, ó. A gente vai usar essa, a gente usou essa aqui também, ó, que é a integral de um número a ao mesmo número a de f de x dx é igual a 0, né? Essa aqui é uma outra propriedade que a gente usou ali no comecinho. Então, sabendo dessa propriedade, dessa aqui, ó, da primeira que eu anotei ali em cima, a gente pode escrever, deixa eu voltar aqui, a gente pode escrever que a integral de 0 até 2 é igual à integral de 0 até 1 de f de x dx, mais a integral de 1 até 2 de f de x dx. Por que eu faço isso? Porque agora eu posso aproveitar o resultado da integral de 0 até 1 de f de x dx, certo? Eu posso escrever que essa integral é igual a 1. Agora, a integral de 1 até 2, se eu pegar aqui no gráfico, nós vamos ter de 1 até 2 um retângulo, ó, embaixo do gráfico, certo? De 1 até 2. É a área desse retângulo aqui, então basta eu calcular a área daquele retângulo. Bom, a área de um retângulo é base, do 1 até o 2 eu tenho uma unidade, né? Então daqui até aqui eu tenho uma unidade, vezes a altura, que também é igual a 2. Essa altura aqui me dá 2 unidades. Então base vezes altura, 1 vezes 2. Então essa integral aí vai ser igual a 3. Então a g de 2 é igual a 3, certo? Agora nós vamos calcular a g de 3. A g de 3 vai ser a integral de 0 até 3 dessa função de t dt. Na verdade aqui eu coloquei a letrinha errada, tá, gente? Cuidado quando a integral estiver definida com outra variável, que a gente tem o vício aí de colocar o x, né? E colocar a letra errada. Aqui é t, tá? Só vira x depois que você aplica a função, tá? Então f de t dt. Mas aí eu vou usar de novo essa propriedade aqui, certo? E vou segmentar, porque eu já conheço a integral de 0 a 2, então posso fazer que isso aí é a integral de 0 até 2 de f de t dt
mais a integral de 2 até 3 de f de t dt. Ou seja, isso aí vai ser, se eu pegar aqui a integral de 0 a 2, eu já sei que é 3, certo? Mas, agora a integral de 2 até 3, vamos ali no gráfico. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para a gente não ficar com muita informação no gráfico. Então, nós já calculamos até ali. Agora, se a gente for analisar aqui, ó, esse pedaço já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque nós não temos ali uma curva simples, né? É uma curva sinuosa ali, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente entender melhor. Ó, vou pôr aqui uma reta, uma régua, e ligar esses dois pontos. Ó. Nós temos um triângulo. Esse triângulo ele pode servir para a gente estimar essa área. Se eu usasse esse triângulo para fazer uma aproximação dessa área, essa área daria 1 vezes 2, né? Base vezes altura, dividido por 2. No caso aí, daria 1 vezes 2 dividido por 2, que daria 1. Então, esse triângulo aqui tem área 1, esse aqui tem área 1 e esse aqui tem área 2, né? Só que tem um pedacinho aqui que a gente não está computando, né? Porque o triângulo ele não cobre aí toda a região embaixo da curva. Então, esse pedacinho aqui a gente pode fazer uma estimativa, né? Ele vai ser um pouquinho mais de 1. Então, fazendo uma estimativa, vamos supor que isso aqui represente 0,3, né? Uma suposição. Eu tenho essa liberdade nesse exercício porque ele não me deu a função para eu poder fazer aquele processo do limite de integração, do limite das somas de rima e tal, e calcular ali algo mais exato, com mais exatidão. Então, como ele não deu isso, eu tenho essa liberdade de fazer uma aproximação, uma estimativa aqui, né? Então, vamos supor aí que essa integral aqui, baseando-se ali no gráfico, porque é tudo que eu tenho para observar, o gráfico. Então, essa integral aqui vai me dar 1,3. Então, aí a g de 3 dá 4,3, ok? E a g de 4? Vamos para g de 4 agora. G 4 vai ser a integral de 0 até 4 de f de t dt, mas eu conheço a integral de 0 até 3 dessa f de t dt, e aí fica faltando descobrir a integral de 0 não, né? A integral de 3 até 4 de f de t dt. Mas olha só, a integral de 3, né, o 3 está aqui, ó, até 4, então a integral de 3 até 4, se eu observar, eu vou ter a mesma situação do 2 até 3 ali que a gente acabou de analisar. Então, ó, vou pôr aqui a reguinha nesse ponto e vou pôr aqui nesse ponto. Ó. Nós temos aqui um triângulo que também pode servir para nós estimarmos a área. Tá aqui, certo? Mas ainda vai faltar um mesmo pedacinho aqui, ó. Na verdade, essa figura aqui, essa parte aqui abaixo do gráfico, ela é simétrica em relação àquela de cima. Então, se eu estimei para aquela de cima 1,3, eu posso estimar 1,3 para essa. Só que com detalhe, a gente não pode esquecer que tudo que está acima do eixo x tem valor positivo, mas o que está abaixo do eixo x tem valor negativo. Então, aqui eu vou ter uma área negativa. Então, eu tenho que escrever aqui o valor de 0 até 3, que deu 4,3. E essa integral vai dar um resultado negativo. Só que o estimado ali para aquela parte de cima não foi 1,3, agora aqui vai ser 1,3, só que negativo, né? Então, menos 1,3. Então, a g de 4 é igual a 3, certo? Agora, a g de 5. G de 5 vai ser igual a integral de 0 até 5 dessa função f de t dt, certo? Que eu posso segmentar de novo, ó, de 0 até 4, que eu conheço já, de f de t dt, mais a integral de 4 até 5 de f de t
dt. Mas se você analisar bem, também esse pedacinho aqui, ó, de 4 até 5, né, aqui está o 5, ele é simétrico àquele que a gente acabou de pensar, né, acabou de calcular. Então, se eu colocar aqui uma régua e traçar uma curva, vai formar o mesmo triângulo, só que espelhado, né? E aí eu vou ter aqui uma estimativa também de 1,3 negativo. O triângulo vai dar 1, né? E aí esse pedacinho aqui a gente estima em 0,3, certo? Então nós vamos ter aqui que essa integral aqui vale 3, né? Nós acabamos de calcular, de 0 até 4 deu 3, menos de 4 até 5, que é simétrico ali, vai dar 1,3. Então isso aqui vai dar 3 menos 1, 2, menos 0,3 vai dar 1,7. Então aí a gente acabou de calcular as integrais, a g, né, aplicada de 0 até 5. E o esboço do gráfico? Já está aqui, né, o esboço do gráfico de g, né? E a gente pode observar aqui, ó, aplicado em g, cada uma das etapas, né? Deixa eu só pôr um pouquinho para cima isso aqui. Ficar mais organizado aqui para vocês orientarem. Bom, então olha só, a gente calculou a g de 1, como a gente viu lá no nosso desenho. Um pouquinho. A gente calculou a g de 1 é um triângulo, certo? A g de 2 é um triângulo mais um retângulo, daí um trapézio. Mas já não precisa ficar calculando, tendo trabalho de calcular a área de trapézio. A gente calculou já a área do triângulo, guarda esse resultado, segmenta a integral e aí faz agora a integral de 1 até 2 para calcular a área do retângulo. Depois teve aquela região ali que a gente precisou fazer uma estimativa, né? Essa região aqui. Aí a gente não pode esquecer que quando está abaixo do eixo x, nós temos um valor negativo. Aqui, ó, certo? E aí cada uma dessas deu o resultado que a gente encontrou ali, ó. G de 1 deu 1, G de 2 deu 3, G de 3 deu 4,3, G de 4 deu 3 e a G de 5 deu 1,7, ok? Vamos continuar aqui. Teorema fundamental do cálculo, parte 1. Então a gente vai aqui, nesse momento, formalizar o teorema fundamental do cálculo. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente olhar com bastante atenção essa escrita aqui, esse texto. Então olha só, se f, a função f em questão, for uma função contínua no intervalo, olha só a importância de ter atenção nesses detalhes aí. A f tem que ser contínua no intervalo, tá? Então, de novo, ó, se a função f for contínua no intervalo AB, então a função g, que é uma outra função definida a partir da integral, que tem o limite de integração de a até x, aqui o x agora é uma variável, por isso que ela se transforma, essa integral se transforma em uma função, onde esse x aí está dentro do intervalo AB, certo? Está entre AB. Então, essa função ela é contínua em AB também e derivável em AB. Logo, a gente pode dizer que a derivada dessa função é a f de x. Aqui a gente começa a perceber a integral como uma função inversa da derivada. Não sei se a gente pode abusar e chamar de função, mas aqui ela está definida como função, mas seria mais seguro falar como um processo inverso da derivação. Então a integral é um processo inverso da derivada, né? Então, sendo assim, ó, o que ele está dizendo para mim aqui? Que se eu pegar isso aqui e integrar, eu vou obter o argumento dessa integral, né? O argumento é aquilo que está ali no centro, né? Que é o foco, que é o principal ator ali da integral. No caso aí, o argumento é a função f de t, né? O argumento da integral, certo? Então, se eu pegar e derivar uma integral, se eu pegar uma integral que vai de a até x, de f de t, dt, e eu
derivar, né? Vou pôr o risquinho aqui, ó, que indica a derivada. Então, o resultado disso vai ser a função que está ali no argumento, f de t, tá? É aquela questão da antiderivada, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Então, vamos no exemplo aqui, ó. Encontre a derivada da função g de x. Bom, aplicando aí a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né? Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, parte 1, temos que se eu derivar essa função que foi definida a partir da integral, né? Então, o resultado dessa derivada é a própria função que está ali no meio. Então, vai ser igual a 1 raiz quadrada de 1 mais, só que como eu já derivei, aí não vai ter mais o t, vai ter o x, porque quando a gente deriva, esse x aqui, ó, quando a gente faz a derivada dessa integral, esse x ele vai ocupar ali o lugar do t, né? Então vai ficar aqui x ao quadrado. Ok? Então é isso, ó, simples assim. Se eu tenho uma função definida a partir de uma integral, onde a variável é um dos limites de integração, pode ser o superior ou inferior, mas inicialmente vamos pensar só no superior, tá? Então você vai trocar a variável da integral pela variável que está ali no limite de integração, e o resultado dessa derivada, dessa função definida a partir dessa integral, é o argumento ali da integral, né? O argumento da integral é a função que está aqui, ó. No caso, esse aqui é o argumento da integral, ok? Próximo exemplo aqui, vamos para mais um exemplo. Então, encontre a derivada, né? Isso aqui é a notação de derivada, né? Você tem várias formas de, lembrando aí, recordando, a gente tem várias formas de representar a derivada. Se eu tenho uma função de x e eu quero representar as derivadas dessa função de x, eu posso representar assim, eu posso representar assim, eu posso representar assim, eu posso inclusive representar assim também, ó. Colocar a função entre colchetes e colocar um risquinho, certo? Existem várias formas aí de representar a derivada de uma função. Então ali ele apresentou uma, tá? Então calculando essa derivada, então a derivada em relação a x da integral, que vai de 1 até x elevado a 4, da secante t dt, é igual a quanto? Um cuidado que a gente tem que tomar, né, é que esse x à quarta, ele não é uma variável simples, ele é uma função. Então a gente vai ter que usar aqui, a gente está derivando uma situação, né, lembrando aí, deixa eu escrever de outra forma isso aqui, ó. Nós temos, né, vamos pôr assim, ó, sendo g de x igual à integral, que vai de 1 até x elevado a 4, da secante de t dt, certo? Então, para derivar essa função, né, a derivada de g de x dx é uma derivada que eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, certo? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, no lugar do x à quarta ali, a gente vai ter que trocar ele por uma variável. Então a gente vai fazer uma substituição, que é a regra da cadeia. Então sendo eu já usei ele, né? Deixa eu usar outra palavra assim. Fazendo u igual a x à quarta, né? Ou melhor, substituindo, né? Vamos pôr assim, substituindo u igual a x à quarta em g de x, temos, a gente vai ter agora que g de x vai ser igual à integral de 1 até u secante de t dt, certo? Bom, mas aí, se eu quero
g', né? Se eu quero derivar g, então vamos escrever aqui assim, ó, assim, g' de x vai ser o quê? Vai ser quando eu integro quando eu derivo uma integral, o resultado dessa integral, dessa derivada da integral, é o argumento da integral, ou seja, secante de, aí não vai mais ser t, porque o u vai lá para o lugar do t, né? Secante de u. Só que é o seguinte, o u não é uma variável qualquer, o u é uma função de x. Então tem que, pela regra da cadeia, multiplicar pela derivada de u em relação a x. Então, quem que é a derivada de u em relação a x? Né? Vamos pôr aqui, ó, onde du dx é igual a quanto? A derivada de x à quarta, né? Desce o 4 multiplicando, subtrai 1 no expoente, certo? Então, a g' aqui, que eu estou procurando, vai ser igual a secante de u, né? Quem é o u mesmo? Agora a gente pode voltar o valor original ali do u, né? Que é x à quarta, vezes a derivada de u, que é 4x ao cubo. Né? Se você quiser pôr esse 4x ao cubo na frente, fica mais elegante aí a escrita. Então a derivada aí da função g de x é 4x ao cubo vezes a secante de x à quarta. Tá? E essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Agora, vamos analisar uma situação aqui interessante sobre isso que nós estamos falando. Na aula que a gente falou de integral definida, nós calculamos aí as integrais a partir da definição, né? Então, nós queríamos calcular a área ali debaixo de uma curva, então a gente pensou em vários retângulos e aí na infinitude desses retângulos a gente aplicou um limite para calcular aí as somas de rima, né? Que é um procedimento que às vezes vai tomar um tempo, que é porque ele é longo às vezes, dependendo da função que você tem, e às vezes difícil também. E aí a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, ele vai nos fornecer um método muito mais simples, mais prático para calcular essas integrais definidas. Então vamos aqui na segunda parte do teorema do cálculo. A gente quer o que é fácil, né? A gente não quer complicar a vida. A definição em si, ela é fundamentada ali e detalhada, mas a gente não precisa fazer daquele jeito, né? Ali a gente precisa passar por aquilo uma vez para entender o fundamento, mas aí começam agora a aparecer as regrinhas, igual lá na derivada. A gente aprende a derivada por definição, usando o limite, mas na prática, o que a gente faz? A gente aplica as regrinhas de derivação. Aí agora a gente vai começar aqui a entender quais são as regras para integrar, né? Algumas que vão facilitar bastante o nosso trabalho. Então, o teorema fundamental do cálculo, aí, a parte 2, nos traz o seguinte, deixa eu pegar aqui a outra canetinha. Se a f for contínua, de novo, ó, sempre tem que tomar cuidado, porque a função tem que ser contínua no intervalo que está colocando ali. Tem exercício que vem e traz uma função que não é contínua, e você não pode aplicar isso. Tá? Aí você vai ter que fazer por definição ali, ou segmentar para excluir aquela descontinuidade da função. Tá? Então, a integral que vai de a até b, então, o que é isso aqui? Né? É aquilo que a gente chamou lá nas aulas anteriores de integral definida. É importante destacar que a integral da parte 1, né, ali na parte 1 do teorema, nós temos uma integral como uma função, né, de g de x. G de x é igual a integral de a até x, aí tem uma variável ali no limite de integração. Então, aquela função ali não é um número, é uma função, é uma expressão. Já aqui nós temos uma integral definida. Então, eu gostaria que vocês já começassem a fixar na mente de vocês que a integral definida, ela nos dá um número. E a integral não definida, né, quando não tem os limites de integração, que a gente vai ver daqui a pouco, ela nos dá uma expressão, uma função. Tá? Então, ou uma família de funções, lembra que tem a constante c, né? Então, a integral definida, como é que fica a integral definida? Ela vai dizer o seguinte para a gente, que a integral de a até b de uma função é a diferença entre as antiderivadas, ou as primitivas, né? Lembra que a gente estudou antiderivação? Que é quando você pensa na função
que gerou aquela outra, a função que quando derivada gera aquela função que você tem. Então, quando você faz o processo inverso de pensar nisso de forma inversa, você está achando a antiderivada, não é? Que a gente também chama de primitiva. Você está fazendo o processo de antiderivação. Então, a diferença entre as antiderivadas aplicadas nos limites de integração do maior para o menor, então você vai aplicar a antiderivada no B e subtrair a antiderivada de A. E essa antiderivada de quem? Da função que está ali no argumento da integral, ok? Então, quando você tiver a situação, você vai poder usar essa estratégia, se a função for contínua no intervalo, né? Lembrando que essa f aí é o que a gente chama de primitiva ou antiderivada, né? Vamos por aqui. Alguns livros chamam de antiderivada. Da função f, né? Da função f em questão, que é a função que está ali no argumento da integral. Ou seja, se eu pegar a primitiva e derivar, eu encontro a função f. Tá? Vamos aplicar isso aqui então num exemplo. Então, olha só. Se eu pegar aqui, ó, aplicando o que a gente viu ali, a integral de 1 até 3 de e de x dx, né? Lembrando que a antiderivada de e de x é e de x, é a antiderivada mais fácil que tem na vida, né? A derivada de e de x é e de x. A antiderivada de e de x é e de x também, né? Então é tranquilo isso aí. É tanto que a gente começa usando ela porque aqui o foco não é se preocupar tanto com a antiderivada, mas sim em aplicar a regra do teorema fundamental do cálculo, que diz o quê? Que isso aqui vai ser igual à diferença das antiderivadas aplicada nos limites de integração. Então f de 3 menos f de 2, né? Esse f maiúsculo aí indica a antiderivada. Então isso aqui vai ser a antiderivada de e de x, que é o próprio e de x, e elevado a 3 menos e elevado a 2, né? Aqui a gente pode estar usando a nossa calculadora para ter um resultado assim decimal, se a gente quiser. Pode deixar assim também, porque e elevado a 3 é um número, né? Ele representa um número. Então eu vou aqui no alfa e aqui na tecla LN para sair o E, né? Que está lá ali indicado pela cor laranja. Elevado a 3 menos, de novo, alfa, pega aqui o E, elevado a 2. Bate um igual aqui, ele vai me dar uma aproximação aí, um número irracional, né? Então, 12,69648, 12,69648 e assim por diante, certo? Bom, então aí nós temos o resultado dessa integral. Fechou, tá? Viu que fácil? Se não fosse assim, a gente teria que fazer um limite de várias somas de Riemann lá, das somas de Riemann para poder obter esse resultado. E aqui fica muito mais simples calcular, tá? Então não esqueça, o teorema fundamental do cálculo, ele surge aí para facilitar a nossa vida. Na verdade, Newton, que foi um dos matemáticos que estudou o teorema do cálculo, ele foi mentorado por um Isaac, que eu esqueci o sobrenome, não é o outro. Não é Isaac. Agora eu não me lembro o nome, mas não é importante. Só para explicar. E aí eles perceberam que eles estavam estudando lá o problema das derivadas lá da tangente, estavam estudando lá o problema das áreas. E aí, em dado momento, eles perceberam que os dois tinham relação. E aí eles começaram, a partir dessa percepção, fazer essa relação. E aí surge o teorema fundamental do cálculo, que unifica aí os dois assuntos, tornando aí um assunto só, dividido em dois ramos, né? O cálculo diferencial e o cálculo integral. Bom, existem outras formas de representar isso que a gente viu ali no teorema fundamental do cálculo, tá? Eu disse lá que a diferença entre as antiderivadas aplicada nos limites de integração, né, é igual a integral de a até b de f de x dx, certo? É isso que fala aí a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, parte 2, né? Agora,
existem outras formas de representar essa situação aqui, essa diferença, né? Uma outra forma de representar essa diferença é assim, ó. Vou dar uma grifada aqui, ó. Nós podemos fazer dessa forma aqui, certo? Então você põe lá um colchetes e o A e o B, ou você põe dessa forma mesmo, que é o padrão ali. Você ainda pode usar só uma barrinha, ou você pode pôr o colchete dos dois lados, tá? Tanto faz. Se a gente usar então essa notação, o teorema fundamental do cálculo ele pode ser reescrito aí, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Apagar isso aqui. Então, ó, a gente pode reescrever o teorema fundamental do cálculo assim. Se a gente tem a integral, ela é igual à diferença das antiderivadas que está representada ali com essa notação, né? Desde que a f aí, que está na situação aí, na escrita, seja a antiderivada, ou seja, quando eu derivar essa f maiúscula, eu vou encontrar a f minúscula, que é a função que está ali no argumento da derivada, certo? Eu posso também usar essa notação aqui, que inclusive é uma das que eu mais vejo sendo usadas, é essa aqui, tá? E posso usar também essa aqui. A mais comum é essa aqui, ó, que eu já vi muito, ó, mais comum. Bom, vamos encontrar então a outra derivada, outra integral aqui, não? Encontre a área sobre a parábola y igual a x quadrado. Então, como encontrar essa área aí sobre a parábola y igual a x quadrado de 0 até 1? Nós sabemos que a área é a integral que vai, a área sobre um gráfico, é a integral que vai dos limites dos extremos do intervalo ali como aplicados aqui como limites de integração, né, da função, no caso, x quadrado dx, certo? Só que então, sabemos que a antiderivada de y igual a x quadrado é f de x igual a x ao cubo sobre 3. Assim, a gente pode escrever que a área que eu estou procurando aí é a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx, que é igual, lembra que a gente fez lá um limite e uma continha que tomou um certo tempo nosso? Olha só como fica fácil agora, ó. Você vai pôr aqui f aplicado a 1 menos f aplicado a 0, né? Se você quiser usar a notação que a gente acabou de ver aí, ó, vamos usar só para pegar a prática. Então ficaria assim, ó, é o f de x aplicado de 0 até 1, certo? Então isso aqui é f de 1 menos f de 0. Lembra que é sempre o de cima menos o de baixo, tá? Para não confundir. Quem que é o f? É x ao cubo sobre 3, né? Então vai ser 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. 0 ao cubo sobre 3 é 0, então vai ficar 1 ao cubo sobre 3, que é 1/3. E nós não tínhamos encontrado lá, naquela conta que a gente fez um limite enorme lá, calculou várias vezes ali, teve que fatorar uma expressão, tem que lembrar de resultados lá da álgebra para poder chegar em 1/3. Olha aqui, em uma linha a gente resolveu o problema aplicando o teorema fundamental do cálculo, parte 2, né? Vamos para mais um exemplo aqui então. Calcule a integral de 3 a 6 dx sobre x. Ó, cuidado, às vezes o aluno olha para isso aqui e fica confuso, né? Isso aqui é a mesma coisa que a integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx, tá? É porque aqui ele considera que aqui eu tenho uma multiplicação, então ele pode pôr esse dx multiplicando 1. E aí fica do jeito que está aqui apresentado para vocês, tá? Então vocês não se percam aí só por conta desse detalhe. Na verdade a gente tem então que a f de x aí que a gente está estudando é 1 sobre x. E sua antiderivada, a antiderivada aí
é a antiderivada de 1 sobre x. A gente volta, se vocês lembrarem da aula de antiderivada, a gente tem uma tabelinha lá que a gente pode apelar para ela, né? E lá na tabelinha, a antiderivada de 1 sobre x é ln do módulo de x, certo? Então, só para ficar bem escrito aqui, vamos por assim, ó, f de x é igual a ln do módulo de x, certo? Daí, o que a gente pode fazer? A integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx vai ser igual a antiderivada aplicada de 3 até 6, né? Ou seja, vai ser o f de 6 menos o f de 3. Quem que é o f? É a antiderivada. Mas quem que é a antiderivada aí de 1 sobre x? ln do módulo de x, no caso aí primeiro no 6, menos o ln do módulo de 3. Como 6 e 3 já são positivos, eu posso abandonar o módulo. Então isso é ln de 6 menos o ln de 3, certo? A diferença de logaritmos aí a gente pode escrever como a divisão dos logaritmandos, né? Então ln a gente pode juntar aqui numa divisão, a propriedade de logaritmo. Então isso aqui vai ser igual a ln 6 dividido por 3, 2. Se a gente quiser um número específico aí, decimal, a gente pode usar então a calculadora. Deixa eu pegar aqui a calculadora. A gente pode usar a calculadora e fazer aí, deixa eu ligar aqui, ln de 2 igual 0,6931, então 0,6931 4718, 4718, 3 pontinhos, certo? Esse então é o resultado dessa integral, ok? Tranquilo? Vamos lá, continuando aqui, mais exemplos para a gente consolidar esse conhecimento aí. Vamos lá agora, ó. Calcule, encontre a área sob a curva do cosseno de 0 até b, onde o b está entre 0 e π sobre 2. Tá? Então, se eu quero a área, eu quero a integral. A integral me dá essa área de 0 até b do cosseno. Espera aí, gente, que aqui tá ruim de escrever. Eu quero a área, que vai ser a integral de 0 até b, do cosseno de x dx, certo? Que é igual. Bom, mas aí quanto que é igual? Antes de fazer isso, eu preciso pensar em quem é a antiderivada, né? Então isso aqui vai ser igual a antiderivada, daqui a pouco a gente fala quem é, de x de 0 até b. Mas, quem que é a antiderivada de cosseno de x? Aí a gente tem que lembrar lá, a gente pode fazer uma colinha aqui usando a circunferência trigonométrica. Né? Eu sei que aqui eu tenho seno, aqui cosseno, aqui menos seno e aqui menos cosseno. Se eu estou derivando, seno vira cosseno e assim por diante. Então eu tenho a derivada aqui no sentido horário. Se eu quero a antiderivada, eu tenho que voltar. Então aqui eu tenho a antiderivada. Quem que é a antiderivada? Um pouquinho, anti dx, né? Quem que é a anti dx aí? Do cosseno. Então, se eu estou voltando aqui do cosseno, a anti dx do cosseno é o seno. Então, é seno de x. Ok? Daí, como é que a gente resolve isso? Então, vai ficar assim, ó, que a área vai ser igual a seno, que é a antiderivada, de b, menos o seno de 0, certo? Só que o seno de 0, ó, quando o ângulo está aqui no 0, o seno dele corresponde ao 0. O seno está no eixo y, né? O seno corresponde ao 0. Então, isso aqui vai dar 0. Esse 0 para baixo aqui, senão ele vai ficar feio ali. Isso aqui vai dar 0. E a antiderivada, a área, aliás, vai ser o próprio seno de b, certo? Então,
é a área é seno de B. Vamos supor, né? Então vamos supor, supondo, o exercício não pediu isso, mas a gente pode imaginar aqui, ó, supondo que B seja π sobre 2. Ou seja, que eu estou integrando daqui até aqui. Se eu integrar daqui do 0 até π sobre 2, eu vou ter toda essa área aqui, certo? E aí, então a área que é seno de B passa a ser seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2, que é 90 graus, né? Se eu pegar aqui 90 graus, ó, o seno de π sobre 2, aqui tem o 1, né? Seno de π sobre 2 é igual a 1. Então eu vou ter que a área aí procurada é igual a 1. A gente pode inclusive ver isso lá no gráfico. Vamos para mais um aqui, ó. De novo, o que está aqui é um probleminha que a gente tem que ter muita atenção, inclusive vai estar na lista de exercícios lá para vocês. O que está errado no seguinte cálculo? Tem algum erro aqui? Primeiro, a gente tem que observar a função que a gente está integrando, certo? Olha, primeiro erro, f de x aí que a gente está integrando é 1 sobre x ao quadrado, certo? E é sempre positiva. Como que eu sei que ela é sempre positiva? Olha, não tem como isso aqui dar negativo. Qualquer número que eu colocar no lugar de x, como está ao quadrado, vai ficar positivo. Então 1 dividido por um número positivo é sempre um número positivo, né? O que isso quer dizer então? F de x é sempre maior ou igual a zero, né? Nem zero pode dar aqui nesse caso, né? No caso aí até maior que zero. Se a função f é sempre maior que zero, a integral de a até b, nós temos aí pela definição lá, as definições de comparação da integral, com propriedades comparativas da integral, que se a função que eu estou estudando, vou escrever bonitinho aqui para vocês, ó, se a função que eu estou estudando é maior que zero, lá ainda fala que pode até ser igual. Se a função é maior ou igual a zero, a integral dessa função também deve ser maior ou igual a zero. E aqui eu tenho uma função que é sempre positiva e o resultado aqui está dando negativo. Logo, não podemos ter resultado menor que zero, né? A integral de a até b de f de x dx menor ou igual a zero, neste caso, é uma contradição, um erro. Então isso aqui, ó, esse sinal negativo aqui, ó, é um erro. Se deu negativo, já tem algo errado aí, porque não pode, né? Agora, o segundo erro que nós temos aqui é o seguinte: a função f de x igual a 1 sobre x quadrado tem restrição para x ao quadrado, porque ele está no denominador aqui, então x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Ou seja, o intervalo aí é de menos 1 a 1, né? No intervalo que vai, os limites de integração não é de menos 1, então de menos 1 até 3. Nesse intervalo, nós temos um problema aqui, ó, o x igual a zero. X igual a zero é uma descontinuidade da função. Lembrando que uma função descontínua é quando ela tem uma falha, um buraco, né, um salto. E aí, no caso, nós temos um buraco. O x igual a zero não existe para essa função. E aí, se a gente voltar lá na definição do teorema fundamental do cálculo, na parte 2, ó, vamos voltar aqui para a gente ver. Ó, a função f tem que ser o quê? Contínua no intervalo AB. É o que não acontece ali. Então, eu não posso aplicar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Então, não podemos aplicar teorema fundamental do cálculo, parte 2. Então vamos agora aqui para concluir nossa aula aqui, entender que a diferenciação e a integração, ou seja, a derivada e a integral, são processos inversos, tá? Então, se a gente juntar aí as duas partes do teorema fundamental do cálculo, a gente pode concluir que essas duas coisas, essas duas partes do cálculo, são processos inversos, tá? Então, na parte 1 do teorema fundamental do cálculo,
que a gente tem lá, quando a função é contínua, no caso ela tem que ser contínua nas duas situações, né, no intervalo AB, a parte 1 define a integral como uma função, onde ela coloca ali uma variável no limite de integração, tá? No superior, no caso aí, e ela ainda diz que se eu derivar a função definida a partir dessa integral, eu vou obter justamente o argumento da função, certo? Então, eu vou obter, deixa eu voltar aqui, mesma corzinha aqui, ó, nós vamos obter o argumento da função, tá? Agora, na segunda parte, diz que o limite, a integral definida aí é a diferença entre as antiderivadas aplicadas nos limites de integração, tá? Onde esse f aí é qualquer, olha só, esse aqui é um detalhe importante, ó, qualquer primitiva de f. Se for qualquer, né, a gente pode usar a mais simples. Então usamos a mais simples. Alguém pode ter se perguntado aí, senhor, por que o senhor não colocou quando o senhor fez ali a antiderivada o mais c, né? Porque a primitiva, na verdade, ela, ao rigor, ela seria assim. Mas a mais simples, a versão mais simples da primitiva, não precisa ter esse c, né? E aí a gente vai pôr, obviamente, a mais simples. Essa seria a mais simples e essa aqui, ó, seria a mais completa. Vamos lá. Isto é uma função, tal que ele ainda diz que a antiderivada, quando derivada, nos devolve a função primitiva, a função que está ali, na verdade, não é a primitiva, é a função que está no argumento ali da integral. Né? Essa função aqui é a função que está aqui no argumento da integral, certo? Então, é isso que ele fala. Ó. A parte 1 diz que se eu derivar, se a gente pegar aqui e observar, ó, isso aqui está dizendo para mim que eu estou derivando, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui. Ó. Só que eu troquei o f, o g, pela integral. No lugar do g, ó, aqui estava o g. Ó. Não, aqui estava o g. Ó. Estava o g. Eu troquei o g de x pela integral. Então, quando eu derivo a integral, o que eu obtenho? O argumento da função. Olha aqui, ó, o argumento da função. Certo? Só que troca o x, o t pelo x. Certo? E a parte 2 diz o seguinte, que a derivada, deixa eu voltar lá para a gente ver também lá em cima, que se eu integrar a derivada da antiderivada, fica até estranho falar, né? Se eu integrar a derivada da antiderivada, eu obtenho a diferença das antiderivadas. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele não falou que a derivada é a função de dentro ali da integral. Então, ele pegou, no lugar da f, ele colocou a antiderivada. Ó. A f não é igual a antiderivada, então ele colocou aqui a antiderivada no lugar. E aí, ele é só chovendo molhado aqui. Ele está repetindo aquilo que eu estou falando desde o início ali, que a derivação e a integração são processos inversos. É isso que tem que ficar dessa aula para vocês. Né? O teorema fundamental do cálculo, ele consolida isso. Que a derivação e a integração são processos que são inversos. Né? E aí, o teorema fundamental do cálculo conecta esses dois assuntos através dessa relação de inversão, né? Uma coisa desfaz a outra. Se eu tenho uma função e derivo, eu obtenho um resultado, e se eu pegar esse resultado e integrar, eu vou voltar ali na função original. Então, na verdade, o processo de antiderivação que a gente vem fazendo ali nas aulas anteriores, inclusive nessa, é nada mais do que integrar uma função. Quando você faz a antiderivada, você está integrando a função. Tá? E quando você deriva uma função, você está fazendo o processo inverso da integração. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula.